Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora a nossa terceira aula desse curso, estamos chegando então na metade já, né? E agora falaremos sobre os maias. Nas aulas anteriores nós vimos primeiro sobre a chegada dos povos americanos, né, até a América, como é que eles se instalaram, por onde eles passaram, e fomos vendo as localizações onde eles foram se encontrando. Na segunda aula falamos sobre os astecas, sobre a sua cultura, sua política, né, suas tradições e como se deu o fim dessa civilização. E agora nós vamos falar sobre os maias. O mesmo processo que a gente utilizou para falar sobre os astecas, então falaremos sobre a organização, falaremos sobre a cultura, a política e o final desse povo. Lembrando que uma coisa que eu já tinha destacado nas aulas anteriores é que os maias eles já viviam a um certo período um pouco abaixo das outras civilizações. Eles já estavam num processo de decadência culminando para o seu fim. E por isso nós veremos aqui que era uma civilização que quando os espanhóis chegaram, eles já não ofereciam mais tanta resistência quanto outras civilizações ofereceram. Vamos acompanhar então uma sequência dessa aula aí. Então, os maias. Uma das mais famosas civilizações mesoamericanas foi a Maia, que atinge o apogeu nos seus principais centros de então. Então, as cidades principais, né, que a civilização maia ocupou: Tikal, Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Huachactum, Palenque e Axilán, que são situados no sul do México, entre o estado de Chiapas e parte de Yucatán. Daqui a pouco a gente vai ter um mapa para poder se organizar, porque falando assim, né, óbvio todo mundo aqui conhece o mapa do México, né? Falando, não, onde ficaria Chiapas? Você acha que ninguém sabe? Por favor, né? Vamos seguindo, ó. Então, essa parte aí do México, ela ocupa parte da Guatemala também e o oeste de Honduras, né? E dentre essas cidades haviam três centros principais, que eram Palenque, Tikal e Copán. E elas formavam um chamado Triângulo Maia Clássico, né? Ao qual se atribui o maior refinamento artístico e a criação de elementos mais característicos da civilização dos maias. Então, dentre todas essas cidades, existiam três principais que agrupavam o maior contingente, vamos falar assim, de estrutura, de organização. É, provavelmente essas cidades eram maiores, então por isso elas também possuíam essas capacidades de arquitetura, essas capacidades de organização religiosa, organização política, maiores do que as outras, né? E a civilização maia, dentre todas as civilizações pré-colombianas, é a mais antiga. Então é isso que a gente estava falando e a gente vai trabalhar sobre isso também, que entre todas as civilizações a gente tem a maia como a mais antiga já organizada. E quando os espanhóis chegam, eles já estão passando por um processo de decadência. Vamos seguir aqui para mais um slide então. Esse povo ele parecia ser autóctone. Lembra que nós comentamos sobre os astecas, né? Sobre os astecas serem autóctones ou não? O autóctone, para lembrar, né, é quem é natural da região onde habita, né? Os astecas eles eram nômades, eles foram migrando até se situarem no lugar onde eles viviam. Já os maias não, os maias, desde que os estudos indicam, né, eles estavam já situados no mesmo lugar. Então eles eram pertencentes àquela terra, né? Então eles foram se desenvolvendo no mesmo lugar mediante a simples relação da raça com o meio geográfico, né? Sem ação de influências exteriores. Então, aparentemente, por volta de 3000 a.C., você já tem elementos que comprovam que os maias ali estavam e por ali permaneceram. E ela é fundamentada nos trabalhos de pedra polida, na escrita hieroglífica e na cultura do milho. Escrita hieroglífica é a mesma escrita que a gente usa para falar sobre o Egito Antigo. Claro que não as mesmas escritas, né? Elas têm as suas diferenças, né? Que seria muito estranho como é que a língua no Egito era a mesma falada por aqui. Não, vocês vão reparar que existe muita semelhança, né?
na forma como eles escreviam, na forma como eles retratavam as pinturas. A gente tem também imagens para mostrar, para evidenciar essa proximidade, né, entre essas duas culturas, mas lembrando que elas não são a mesma, né, e nem tinha como ser. Inclusive, alguns historiadores acham isso muito intrigante, porque como duas culturas tão distantes e separadas, né, longínquas uma da outra, não só no espaço, né, mas também um pouco no tempo, já que no Egito Antigo a gente fala sobre 7.000, 5.000 anos antes de Cristo, e aqui a gente está falando de um povo por volta de 3.000 antes de Cristo, né, que começa a se consolidar. É curioso, mas talvez o estilo, né, da época fosse algo meio transpassado, vamos dizer assim, enraizado, possivelmente enraizado como um instinto, né? E não propriamente como, vamos copiar aquela cultura, sendo que eles nem conheciam uns os outros, né? Não tem absolutamente nada para sugerir isso. E aqui a cultura do milho é a cultura nesse sentido, pessoal, é o modo de cultivar, tá? É como se cultiva o milho. Então, surgiram ao leste de Oaxaca, na atual Guatemala, Honduras, no estado mexicano de Chiapas e na península de Yucatán. Então, no mapa que a gente vai ter a seguir, né, a seguir não, mas em breve, a gente vai ver tudo isso aí certinho, ficar bem explicado e a gente vai conseguir localizar isso geograficamente. Em seu auge, possuíam cerca de 50 estados independentes e mais cidades que qualquer outro império nativo. Então, mesmo sendo uma civilização muito antiga, ela foi a mais poderosa aparentemente, né? Ela se solidificou muito cedo e foi muito poderosa nos seus tempos, né, de maior, vamos chamar de imposição, uma maior imposição, né, sobre outros povos também. Desenvolveram sistemas de irrigação e cultivavam grande variedade de vegetais, com destaque para o milho, que a gente já falou lá acima, né, que eles transformavam em panquecas semelhantes a tortilhas. A sociedade maia possuía uma estratificação rígida, com agricultores na base, e acima unia uma classe de sacerdotes, comerciantes e guerreiros. No topo dessa pirâmide social ficava o rei, que era hereditário, então o cargo de rei ele era passado de pai para filho, ou então, se caso não houvesse um filho, passado para o parente mais próximo do então rei que pudesse vir a falecer. E esse rei ele era ao mesmo tempo um soberano civil e um sacerdote, ou seja, ele era rei de toda a sociedade e também um sacerdote, ele era considerado como um deus ou alguém muito próximo aos. Pessoal, então até ali tudo beleza, né? Tudo tranquilo. E agora, seguindo então. Quanto à sua localização, apresentam, do ponto de vista geográfico, duas grandes divisões designadas comumente com os nomes de terras altas e terras baixas. A gente vai falar também sobre isso. E também possuem as sub-regiões. Do ponto de vista da sua evolução cultural, ela foi subdividida em três partes: meridional, central e setentrional. Vamos dar um destaque aqui para meridional e setentrional. Essas duas palavras elas costumam aparecer bastante, principalmente em geografia. As pessoas talvez fiquem, nossa, mas o que é meridional, o que é setentrional? Sempre tem no livro e eu não sei o que é, o que significa, não. Então vamos lá, se vocês quiserem anotar, né, para tentar decorar aí, né, quando aparecer a palavra, falar, ah, tá, não, já sei o que é, do que se trata, beleza. Meridional fica localizado ao sul. Então, quando vocês verem alguma coisa num livro aí falar sobre meridional, é uma área que vai estar ao sul. Central no centro, tranquilo, e setentrional serão áreas localizadas no norte. Então, por isso que ela está dividida em três partes. Na hora que a gente for chegar no mapa, a gente vai ver. A divisão está lá, meridional é no sul, aí tem a região do centro, e tem a região setentrional, que é um pouco mais ao norte. A área meridional, que compreende essencialmente as terras da Guatemala, de clima temperado e úmido, assim como a faixa muito úmida da costa do Pacífico, estende-se do Chiapas a El Salvador. Aqui eu deixei em destaque Chiapas mais uma vez, para lembrar que é um estado do México, tá? E nós veremos onde fica localizado esse estado. Essa zona meridional, apesar da fertilidade e dos numerosos recursos naturais, das facilidades de comunicação
e do papel particularmente determinante que desempenhou durante as fases formativas da civilização maia, eram de comportamento menos civilizado, marginal, a ponto de que várias obras consagradas da civilização maia dispensam fazer alguma referência. Ou seja, embora eles tivessem ali recursos muito abundantes, né, facilidades inclusive naquela área, que era uma área até melhor para se fazer plantio e tudo mais, eles naquela região eles eram um pouco mais agressivos, um pouco mais violentos, né, bárbaros do que os mais localizados em outras regiões. Por isso que, dentro de um contexto geral sobre a civilização maia, né, algumas dessas obras elas não faziam menção aos maias do sul, né? Eles eram dispensados por serem justamente um pouco mais agressivos que os outros maias. Os outros maias, vamos dizer assim, os maias das outras regiões, né? O maia ele era tudo uma civilização só, ele apenas estava dividido em três partes ali daquela região. Seguindo então, agora sobre as terras baixas, que são situadas na maior parte abaixo de 600 metros de altitude, elas raramente ultrapassavam os 100 ou 200 metros. Elas dividem-se em duas partes: as terras baixas do sul, ou a área central, cobertas quase que exclusivamente por uma floresta tropical mais ou menos densa e muito úmida, estendendo-se desde a planície costeira de Tabasco, que fica no Golfo do México, até Belize e Honduras, no litoral do Mar do Caribe, passando por Petén, que ocupa todo o norte da Guatemala. Ali seria o verdadeiro coração do mundo maia clássico. E as terras baixas do norte, ou a área setentrional, que é aquilo que a gente estava falando sobre o meridional e setentrional, representado praticamente toda a península de Yucatán. A península de Yucatán, a gente vai ver, ela é uma pontinha, fazendo uma curva ali na parte meio que sul do México. E essa enorme formação calcária, apenas ondulada em algumas partes e quase totalmente desprovida de cursos de águas superficiais, na qual se passa progressivamente do clima úmido ao clima árido, conforme se segue rumo a noroeste. Então, é uma área abrangente e ela possui, vocês podem perceber aqui, dois climas, né? Então, conforme você avança por essas áreas, no sentido em que você avança, você tem uma alteração do clima. Você passa do clima úmido, né, para o clima mais seco, né? Aqui, ó, então, chegamos no nosso mapa. Vamos lá. Temos aqui, então, toda a extensão do território mexicano. Vocês vão ver que tem um monte de aqui, círculo, retângulo, etc. A gente vai falar sobre tudo que é isso aqui. A Península de Yucatán, começando aqui, ó, ela representa essa setinha verde aqui, nessa ponta aqui. Quando eu falei que ela representa o sul do México, eu estou falando sobre todo o território do que hoje é o país do México. Porém, no que a gente está observando aqui, a Península de Yucatán, ela fica no norte dos nossos estudos, né? No sul do México, aqui na ponta, porém, ela fica na região setentrional do que a gente está falando, que é essa parte aqui, bem no final aqui, junto da Guatemala aqui, que é onde os maias se situavam. Então, a seta verde, ela indica a Península de Yucatán, tranquilo. O retângulo vermelho que a gente tem aqui no meio aí, ele é a região central, certo? Ela representa a área central, então, onde os maias ficavam. E esse círculo aqui, aí então seria o estado de Chiapas, que a gente tinha falado. Então, aqui nesse círculo, no estado de Chiapas, era onde os maias um pouco mais agressivos eles se mantinham. Aqui no meio, região central, mais tranquila. E na ponta, no nossa zona setentrional, a Península de Yucatán, onde também haviam os maias. Vamos dar sequência então, tudo tranquilo, né? Aqui. Os maias se organizavam em uma sociedade teocrática. Seu nível religioso, científico, artístico ultrapassou muito o seu nível técnico.
Os maias atingiram um estágio do pensamento humano descrito como astrobiológico. Então, o que seria esse negócio de astrobiológico? A astrobiologia seria uma fase do politeísmo em que todo objeto, mesmo o céu e os astros, é considerado como ser vivente, a exemplo dos animais e dos homens. E tudo obedece às leis periódicas de necessidade, harmonia e estabilidade, concomitantemente sugeridas pelos movimentos periódicos da abóbada celeste, pela alternância regular das estações, pela reprodução anual das plantas e em tudo acontecimentos e atos, que é considerado como dependente das posições e dos movimentos dos corpos celestes. Antes da gente dar uma sequência aqui, só vamos falar o que é uma abóbada celeste. Então, a abóbada celeste é o seguinte: é uma expressão que corresponde ao espaço do céu que se enxerga da Terra. Ele é um conceito da astronomia que usa os cálculos da trigonometria esférica para o estudo dos astros, certo? Então, o pedaço do céu noturno que a gente observa, ele seria considerado como uma abóbada celeste. E esses povos, eles utilizavam desse pedaço de céu que eles viam à noite para fazer seus cálculos, enfim. Por isso existia essa questão, inclusive, da astrobiologia. Eles eram muito ligados com o céu noturno e a sua organização. Continuando aqui. A melhor cultura do meio implicava, aliás, o desenvolvimento da astronomia, o que pressupunha o uso de uma escrita, uma arquitetura, ou seja, toda uma organização social e política. Então, tudo estava ligado, principalmente com essa questão da astrobiologia. Para os maias, essa relação, com o tempo, ela é muito significativa. Tanto que nós veremos ainda um pouco mais para frente a exatidão com que eles possuíam o seu calendário. Eles eram muito organizados quanto a isso, tinham os solstícios bem organizados, o calendário era o mais próximo do calendário que a gente tem hoje em dia, e eles precisavam desse conhecimento em astronomia para construir a sua sociedade. Então, toda a base da escrita, para eles se organizarem, eles precisavam de uma escrita. Então, a base da escrita que criou o calendário, que eles anotavam as coisas, inclusive a arquitetura, já que eles construíam também os templos em homenagem e em louvor aos deuses, e a organização social e política deles, porque eles dependiam disso, A agricultura dependia da época certa do plantio, a época certa da colheita, tudo isso para manter uma sociedade estruturada e organizada. Se você não tivesse o controle sobre qual era o melhor momento para se plantar, se você não tivesse o controle sobre qual era o melhor momento para se colher, você começaria a ter problemas, para a manutenção do seu povo. Essa civilização, ela sofreria consequências disso. Então, a permanência e a longevidade da civilização maia passa pela organização que eles tiveram a partir da astronomia, passando pela agricultura, e também a sua organização social se deve a isso, Um bom governo, óbvio que tem as suas questões específicas na época, mas um bom governo no sentido, havia uma organização que mantinha o povo unido, pelo menos nos momentos mais antigos dessa civilização. A civilização maia ocupava a península de Yucatán, quase toda a Guatemala e parte de Honduras, além de outras regiões próximas. Então eles eram uma civilização que ocupava mais as regiões ao sul. Sua organização social ainda é pouco conhecida. Sabe-se, porém, que se organizavam em cidades-estado não muito grandes, então, inclusive, isso que a gente destaca, para que eles mantivessem o controle da sociedade, para que eles mantivessem uma organização estabelecida, as cidades-estados não eram muito grandes, Quanto menos gente você tem para governar, é mais fácil, de você manter um controle. Além disso, eles contavam com uma hierarquia de classes. A classe dominante era formada por soberanos e sacerdotes. Esses títulos eles eram herdados hereditariamente. Então, pessoal, tanto os soberanos, os líderes, os reis, como os sacerdotes religiosos, os líderes da religião, eles herdavam essa soberania dos pais para os filhos, e assim ia. Aí vinham os militares e os artesãos especializados, Esses, por sua vez, eles habitavam centros de cerimônia,
que hoje são chamados centros urbanos, e os demais, né, na sua maioria camponeses, que habitavam as pequenas aldeias e circundavam os centros cerimoniais. Então, a cidade, vamos dizer assim, em formato circular, né, onde havia no centro os palácios dos grandes soberanos. Aí nós tínhamos os centros cerimoniais, onde esses militares e os artesãos ficavam, e por volta, né, as aldeias dos camponeses, né, porque eles tinham que ficar mais próximos do campo, eles cuidavam da lavoura, e eles cercavam até com uma estratégia também de proteção da cidade, né. Havia ainda na sociedade maia os escravos. Aqui, os escravos, gente, é a mesma situação que a gente tinha comentado na aula anterior sobre os escravos que os astecas possuíam, que é diferentemente do conceito de escravo que a gente adotou no modelo europeu, né? Que os escravos eram comercializados, os portugueses compravam e vendiam aqui. Não. Os escravos, eles eram principalmente guerreiros de outras tribos que eram vencidos. Então eles se tornavam escravos. Não havia essa questão de comercialização dos escravos, principalmente pela dominação de outros povos e, no caso que a gente tinha comentado também, algumas pessoas da tribo que fossem pegar roubando, por exemplo, elas perdiam a sua, vamos colocar chamar de vaga na sociedade e se tornavam escravos também, porque era considerado um erro, assim como é hoje, né? Mas era muito mal visto, né, pela sociedade das antigas civilizações, você roubar, né, da sua própria civilização. E eles se tornavam escravos também. Aí, de um ponto de vista político, alguns desses centros urbanos estavam associados a vários tipos de confederações ou reinos. Na sociedade maia clássica, coexistiam dois tipos de estratos sociais distintos: os plebeus, voltados principalmente aos serviços de agricultura, e o grupo dos governantes, sacerdotes e guerreiros de alta posição. Nossa, mas olha lá, ele grifou status, mas nem sabe escrever extrato, né? É, que o extrato com X tem um significado e o extrato com S ele tem outro significado. Então, o que seria um extrato com S? Seria a classificação dos indivíduos a partir das suas condições socioeconômicas. Então, um extrato social seria o quê? Uma pirâmide social. O que hoje a gente chama, por exemplo, de tem a classe A, classe B, classe C. Nessa época, né, não existia isso, eram divididos em estratos sociais distintos. Então, os plebeus seriam a classe mais inferior, e aí tinham o pessoal do serviço de agricultura, os governantes, os sacerdotes, eles ficavam lá na classe A. Aí tinha os militares, provavelmente na classe B, enfim, numa comparação com o que seria hoje. Naquela época eles só se dividiam, mas não categorizavam essa sociedade, nem em escala de pirâmide, nem em qualquer outro tipo de escala. Cada um sabia muito bem a sua posição dentro da sociedade maia. Então, pessoal, até aqui tudo tranquilo. Vamos dar sequência aqui no próximo slide. Então, aqui, ó. Aos sacerdotes e sábios deve-se atribuir as notáveis criações artísticas. São dignas de nota a arquitetura, que produziu a abóbada, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, guarnecida de modilhões, a escultura, particularmente os baixos relevos, e as pinturas murais, como as famosas de Bonampak, em Chiapas. Milhares de textos hieróglifos, inscritos em estelas de pedra, escadarias, lintéis, pinturas, artigos de cerâmica e livros ou códices confirmam que os sábios e sacerdotes maias estavam em posse de uma alta cultura, extremamente sofisticada. E a gente já nota aqui, ó, pela imagem que a gente tem, né, de uma pintura em Bonampak. Ela se assemelha muito às pinturas que nós temos do Egito Antigo, como a gente tinha falado anteriormente, né, sobre essa proximidade cultural, né? São duas civilizações distintas, longínquas, mas que elas possuem essas características semelhantes, né? Vamos falar então agora sobre a abóbada. Antes, só fazer uma ressalva aqui. Quem tiver curiosidade em ver mais sobre essas imagens aqui, só dá uma pesquisa rápida no Google, já aparece várias imagens diferentes dessas. Vocês podem acessar. Tem sites como esse site que eu deixei aqui, ó. Vocês vão encontrar várias dessas obras e é muito, muito legal de acompanhar. A abóbada, pessoal, voltando agora a falar, o que seria uma abóbada?
Ela é uma estrutura arqueada, geralmente de pedra, que é apoiada sobre paredes ou colunas. Ela serve para cobrir um espaço. Beleza? Não vai ter uma imagem de uma abóbada mais para frente aí para vocês verem o que é uma. O que são modilhões, né? Modilhões também tá grifado aí para a gente dar uma destacada. Modilhões seriam o quê? Um ornato geralmente em formato de S invertido, né? Ele tem uma função unicamente decorativa. Só que eu não encontrei uma imagem específica. Então, para não confundir vocês nem ficar fora de contexto, eu preferi então explicar para você essa imagem, como seria isso. Como eu não encontrei uma, então fica aqui o que seria um modilhão, né? Que é um ornato em formato de um S invertido. Se vocês tiverem curiosidade de ver, eu não achei, eu procurei em vários livros que eu tenho aqui em casa, procurei na internet, mas não achei uma que representasse esse período aí na cultura maia. Então, se acaso vocês acabarem achando, né, fica aí essa disposição. Não sei se vocês vão conseguir encontrar. Eu, particularmente, nas buscas que eu fiz, eu não consegui encontrar. Um pouquinho difícil achar. Agora aqui, a estrela de pedra, né? É uma pedra erguida ou alçada, onde se escreviam textos ou se faziam esculturas. Então, é uma pedra ali, você né, tem uma pedra aqui, ou ela já está ali e você apenas esculpe ela, ou então é uma pedra colocada em algum lugar ali que você faz ela. Você posiciona ela em algum lugar e aí você trabalha em cima dela e deixa ali como uma representação. E aí tem também os lintéis. O lintel, né, ele é uma viga de pequena dimensão que apoiava geralmente as partes superiores de portas e janelas. As estrelas de pedra eu encontrei, as lintéis também, então tá tudo aí nos próximos slides, nas próximas imagens. Vocês vão acompanhar o que é cada um para não ficar perdido. Então, aqui ó, a imagem aqui da sua esquerda, uma abóbada, o que seria essa parte de cobertura aqui, né, meio circular, né, arqueada. Isso seria uma abóbada, essa cobertura aqui do templo. Aqui tem a fonte para vocês, se vocês quiserem acompanhar mais sobre isso, né, vocês podem acessar também. Do lado, uma estrela de pedra. O que seria uma estrela de pedra? Está aqui também representado. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena destacar, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, né? A imagem não é tão grande assim para conseguir enxergar, mas a riqueza de detalhes que eles faziam, né? Nessa estrela de pedra, assim como nos seus outros projetos ali de arquitetura e de cerâmica, que é a riqueza de detalhes, né? Eles eram muito precisos, eles, né, esculpiam muito bem. E considerando a dificuldade que eles tinham de possuir, né, as ferramentas necessárias para isso, torna o trabalho ainda mais admirável e complicado de ser executado. Então vale a pena destacar sobre esse trabalho minucioso e extremamente bem feito que eles davam conta de fazer já nessa época. Aqui um pouco mais a seguir, ó, também tem um link para vocês. Então isso seria um lintel, né? Essa meio que um apoio, né? Para você fazer como se fosse uma passarela por baixo, né? Ela também é rica em detalhes, o que deixa mais uma vez muito evidente, né, a qualidade do trabalho desse povo, né? Que os maias levavam realmente tudo muito a sério, a riqueza de detalhes que eles implementavam em toda a sua organização estrutural, ela é muito chamativa, né? Olha o trabalho que eles tinham para esculpir e transformar todos esses projetos da arquitetura, fosse da cerâmica, né? Eles realmente se dedicavam muito. As pinturas também elas não ficam para trás, né? São pinturas, não assim como aquela que a gente viu no slide anterior, são pinturas também muito chamativas, muito presentes, né? Muito bem executadas também. Seguindo então, ainda a respeito da organização social dos maias, os nobres conservavam cuidadosamente suas histórias familiares, suas árvores genealógicas e suas lembranças. Os sacerdotes eram hereditários,
os filhos secundogênitos da nobreza também poderiam tornar-se sacerdotes. A mesma família fornecia, por hereditariedade, todos os sumos sacerdotes. Os sacerdotes eram matemáticos, astrônomos, administradores, adivinhos e sacrificantes. Então, olha só tudo o que os sacerdotes tinham que ser na civilização maia, né? Além de ser um cargo totalmente hereditário, ou seja, era muito fechado, né? Não é todo mundo que conseguia ser sacerdote, né? Era algo de privilégio de poucas as famílias, né? Eles eram os matemáticos, astrônomos, adivinhadores, administradores, adivinhos e sacrificantes, ou seja, eles faziam tudo, né? Sacrificavam as pessoas, eles eram os adivinhos, eles profeciam sobre algumas das situações, administravam a sociedade, eles faziam a leitura dos dias, a leitura dos calendários, né? Faziam as contas, né? Tudo isso era função desses sacerdotes, né? Então eles praticavam a adivinhação e a profecia, tiravam horóscopos e exorcizavam os possessos. Prediziam os eclipses, anunciavam a chuva e a estiagem. Então eles tinham todo esse controle, né? Eles controlavam o calendário, como eles eram astrônomos, eles também eram astrólogos, né? Eles tiravam horóscopos das pessoas, então eles condiziam. Toda essa civilização maia, ela tem essa base muito ligada com os astros, né? Então eles possuíam essa identidade não só na astronomia, mas também na astrologia também. E os sacerdotes, eles conduziam isso. E por ter essa organização do calendário muito bem feita, né, eles podiam prever esses eclipses, né, os presságios de chuva, presságios de estiagem. Então, o controle sobre a hora do plantio, a hora da colheita, a hora de aguardar para plantar, tudo isso eram eles que determinavam, eram eles que estudavam sobre isso. Eram ao mesmo tempo temidos e respeitados, porque ao tempo em que eles eram sacrificantes, eles eram exorcistas, eles também eram respeitados porque eles possuíam muitas qualidades, né, que guiavam toda essa sociedade. As pessoas do povo, de pai para filho, cultivavam o milho, trabalhavam nas construções, faziam serviço militar, pagavam imposto. Para você ver que naquela época também existia essa questão de você contribuir com a sociedade, então eles pagavam os impostos, haviam impostos naquela época. Existia então uma organização também econômica desse povo, né? Davam presentes aos seus senhores e oferendas aos deuses. Um suplemento de mão de obra era fornecido pelos escravos, e aí é onde a gente toca naquele assunto dos escravos, né? Prisioneiros de guerra, órfãos e condenados por roubo. Então, aqui ó, não apenas os prisioneiros de guerra que a gente tinha falado, e também os condenados por roubo, né? Os órfãos também eles eram enviados para serem escravos, né? Já que eles não pertenciam a uma família e a base era familiar em todos os níveis sociais que eles se compunham, os órfãos que não possuíam família, eles acabam se tornando escravos. Seguindo aqui, ó. Como um povo que baseava sua subsistência na agricultura, no cultivo do milho, considerando o alimento sagrado, os maias lavraram a terra de forma coletiva. Sua economia era de base agrária, como todas as outras na época. Praticavam caça e pesca, mas desconheciam a pecuária. Então, sobre a maneira como eles organizavam a sua base alimentar, né? Eles cultivavam a terra, a gente já falou, cultivavam muito milho, né? Que era considerado inclusive o alimento sagrado, o milho. A terra eles cuidavam de forma coletiva, então todo mundo tinha muito zelo, muito preso com as terras para cultivo, né? Da sua alimentação, né? E praticavam caça e pesca também, para complementar a sua dieta. Mas eles não conheciam a pecuária, então eles não tinham essa capacidade, esse conhecimento de criarem animais, né? Em cativeiro, em lugares mais controlados, para que eles pudessem ter um acesso fácil a esses animais e conseguir uma forma mais rápida, né, de alimentação. Eles não têm que ficar saindo, às vezes fazendo longas viagens para encontrar comida de caça, também tem que ficar pescando toda hora. Eles conheciam essa capacidade, né, de conseguir controlar os animais em um ambiente um pouco mais fechado. Em termos de influência cultural,
Eles atingiram um território correspondido hoje como o México até a Costa Rica. Na religião, os maias realizavam cultos à fertilidade e à natureza, sendo seus deuses relacionados ao milho, à chuva e ao vento, que conduziam o destino dos homens. Então, de influência cultural, a gente tem, hoje inclusive, é muito presente isso, né, nas regiões do México, descendo, passa por Honduras, pela Guatemala, até você chegar na Costa Rica. Realmente, até hoje, muitos resquícios da influência cultural dos maias, mesmo tendo sido um povo massacrado, um povo dizimado pelos europeus, assim como foram os astecas e os incas, e as outras, né, que nós não demos tanta relevância, a influência cultural ela se manteve presente e os acessos que nós temos a essas culturas, né, ela ainda se faz muito rica hoje em dia, mesmo dada a distância, né, no tempo que nós estamos separados. A religião, a gente falou um pouco, né, os deuses eram mais relacionados aos elementos da natureza, né, e agora sobre a arquitetura. A arquitetura ela era fundamentada na religião, utilizando principalmente pedra e terra como materiais, e trabalho forçado da numerosa mão de obra camponesa. Então, os camponeses, já que existiam muitos, né, eles trabalhavam para construir os templos, para construir as homenagens aos deuses, para construir todos os tipos de louvores que fosse possível na forma da arquitetura, né? Então, eles construíam os templos de forma retangular, sobre pirâmides truncadas, com escadarias e estendendo-se ao redor das praças. Então, aquele modelo de pirâmide um pouco semelhante às pirâmides egípcias, mas não exatamente igual. Existem as suas diferenças. Acho que vocês já viram muitas imagens sobre essas pirâmides. São próximas do que seriam as pirâmides egípcias, mas haviam escadarias para o lado de fora, então era fácil você subir por essas pirâmides justamente para que você pudesse louvar os deuses lá de cima. Também se edificaram palácios, né, que era provavelmente para a residência dos sacerdotes. E os interiores, né, geralmente longos e estreitos, eram cobertos por uma falsa abóbada, né, a característica desse tipo de edificação. Que, como no caso daquela imagem que a gente viu do que era uma abóbada. Aqui é um exemplo que se encaixa aqui, né, que seria um templo, né, coberto por uma abóbada, seriam de corredores estreitos, né, e todas as dependências eram revestidas de uma decoração extremamente elaborada, com esculturas, pinturas, murais, baixos relevos, geralmente representando cenas guerreiras ou cerimoniais. Alguns dignitários sendo servidos ou homenageados por súditos. Então, a decoração ela era muito baseada, né, principalmente na religião, mais uma vez evidenciando a relação que esse povo possuía, né, com a religião. E você tinha as esculturas, as pinturas murais, né, como a gente viu o caso daquelas pinturas, os baixos relevos, né, então o entalhamento, né, das figuras com precisão que eles tinham nas pedras, como a gente viu na estrela de pedra. E a gente tinha essas cenas guerreiras e cerimoniais, que eram, então, representando as cenas guerreiras e cerimoniais, né, mostrando que eles valorizavam muito o seu povo, os seus guerreiros, né, as cerimônias que aconteciam. Eles contavam a história daquilo que eles viviam, né. E também alguns dignitários sendo servidos e homenageados. Dignitários, o que é um dignitário? O dignitário são as pessoas do alto escalão, as pessoas, os grandes sacerdotes, os envolvidos com o rei e com a proximidade entre essas duas classes, né? Os próximos ao rei e os próximos aos sacerdotes, sendo servidos pelos seus súditos, né? Ou homenageados, né? Para representar também essa imponência que eles possuíam sobre o seu povo. Continuando aqui, ó, em termos de arte, os maias produziam esculturas monolíticas. Nós vamos falar também o que são monolíticas, tá? Que são consideradas altas expressões artísticas da humanidade. As pinturas eram feitas com cores muito vivas, né? Como vocês puderam observar ali. Aqui tem um errinho de português, tá, gente? Porque às vezes passa batido, mesmo a gente lendo e relendo o texto, acaba acontecendo aqui. Então, cores muito vivas, ignora esse S aí do muito, tá? E a sua cerâmica era bastante variada e de alta qualidade.
Então vamos explicar. O que são monolíticas? Monolítica é uma obra construída em uma única pedra, né? Um exemplo que existem de obras monolíticas, né, que eu vou só citar para vocês, né, não trouxe, eu acabei não trazendo uma imagem, mas eu vou citar para vocês. Uma obra monolítica são os moais da Ilha da Páscoa, né? Isso agora a gente sai um pouquinho desse contexto aqui que a gente está trabalhando. Vocês já devem ter visto, né? O que são os moais? Na Ilha da Páscoa, sabem aquelas esculturas que a gente vê de pedra, aquelas cabeças enormes, né, que estão enterradas, né, que a gente só vê a cabeça e parte começada do tronco, né? Aquilo são os moais, eles ficam na Ilha da Páscoa. Hoje em dia você já tem um trabalho, né, mais bem feito da arqueologia, eles estão desenterrando e vendo que na verdade essas estátuas elas são muito maiores, né? Antes se achava que apenas as cabeças estavam esculpidas, mas não. É uma estátua completa, né, que acabou sendo enterrada. A gente não sabe se é por ação do tempo ou quais foram as outras circunstâncias. Mas os moais da Ilha da Páscoa são uma representação de o que seria uma escultura monolítica. Provavelmente todo mundo já tenha visto. Se alguém ainda nunca viu, não tenha visto os moais, vocês coloquem no Google, porque não só a arte ela é muito incrível, né, sobre, né, os moais, a gente vê, nossa, como conseguiu, né, porque cria uma dúvida, né, de como foi possível construir, né, estátuas de pedra, né, em um único bloco daquele tamanho, né. Algumas teorias existem, mas a gente não vai se aprofundar porque não é o nosso tema. Apenas fica como uma curiosidade se vocês quiserem saber um pouco a mais. Os maias contavam também com um elaborado calendário. Agora nós falaremos um pouco sobre o calendário maia, que ele é muito interessante, tá, gente? E acho que agora chega a parte que talvez a maioria das pessoas fique interessada em saber. É por isso que a gente fala que os maias sejam o povo mais conhecido, né? Essa parte do calendário deles é muito mística, né? O calendário deles, ele era pausado, ele não era um calendário que seguia por muito tempo, né? Então, cada calendário deles abrangia um período de 52 anos. Ele possuía um complexo sistema de contagem do tempo, que era agrupado em 3 ciclos, orientando assim as atividades humanas e pressagiando a vontade dos deuses. Então, não era um calendário simples. Era um calendário, pessoal, que além de ter todo um período para acontecer, ele era dividido, né, para que houvessem as atividades humanas e também para que houvessem a vontade dos deuses. Então, estimava-se naquele calendário que haveriam os tempos onde os deuses estariam revoltosos ou que os deuses estariam bondosos, né? E isso influenciaria também os períodos de colheita, os períodos de plantio que a gente já viu um pouco lá atrás. Os maias desenvolveram um complexo conjunto de calendários que se sobrepunham parcialmente e eram extremamente importantes para eles, pois eles acreditavam que a história era cíclica. Isso é muito importante a gente falar sobre o que é a história cíclica. Antes da gente comentar aqui, eu vou só dar uma sequência até finalizar esse slide e aí a gente já conversa sobre a história cíclica. Então, o calendário solar ele era o mais preciso da antiguidade. Ele incluía 365 dias, divididos em 18 meses, de 20 dias cada, além de 5 dias residuais. Um calendário religioso separado tinha 260 dias, divididos em 13 períodos de 20 dias cada, e os dois coincidiam a cada 5 anos. Então, ó, por um lado, nós tínhamos um calendário que ele possuía 365 dias, então já era o calendário mais preciso da antiguidade, o calendário que contava já com 365 dias, né? O mais próximo do calendário que a gente usa hoje. Só que esse calendário ele era dividido em 18 meses, né? 20 dias cada. Então, ao final dessa contagem, sobravam 5 dias. O outro é um calendário religioso. Aqui pode ver, tem outro S ali sobrando no religiosos, pessoal. É mais um erro, né, de leitura viciada que a gente chama, né? Que quando a gente passa e repassa o texto lendo para ver se tem algum erro, a gente acaba não percebendo. Mas é só ignorar esse S também. O calendário religioso ele tinha 260 dias. Ele era dividido em 13 períodos de 20 dias cada também. E os dois eles se coincidiam a cada 5 anos. É uma conta um pouquinho complicada de você tentar agrupar na cabeça, mas dá certo. A cada 5 dias, os dois calendários eles coincidiam de acontecer no mesmo momento. O calendário religioso
ele era baseado no movimento do planeta Vênus, e ele era chamado de Tzolk'in. E o calendário solar, né, que é o calendário utilizado aí, ele era chamado de Rab. Agora vamos falar sobre a história cíclica. História cíclica, pessoal, o que significa? Significa que eles acreditavam que a história seguia um certo tipo de ciclo, ou seja, que de tempos em tempos, esses ciclos se repetiam numa espécie de loop interminável, de nascimento, morte e renascimento. Eram divididos entre esses três períodos, as três divisões que a gente falou, os três ciclos. É o nascimento, a morte e o renascimento, né? Então, a cada 52 anos para ele, finalizava aquele período e outro período começava exatamente igual. Não tinha uma continuidade, a história apenas se repetia. É diferente, hoje nós sabemos, inclusive não é só uma questão deles, né? Algumas teorias apontavam para uma história cíclica até muito próximo do século XIX, século XX até. Mas alguns pensadores eles começaram a mudar um pouco esse conceito. Então, acreditava-se que a história ela era repetitiva, mas não, hoje a gente sabe que a história, na verdade, ela é sequencial, então são eventos que acontecem, eles vão acontecendo, eles se desenvolvem, cada evento de uma maneira diferente, e que no final culmina para que percepções diferentes se deem de movimentos que podem ser parecidos, né? Às vezes a gente pensa, mas guerra por guerra são coisas parecidas, mas os movimentos, as transformações sociais, os períodos em que eles estão inseridos, as necessidades, né, necessidades entre aspas, né, as necessidades de se fazer uma guerra, as vontades, as brigas, os interesses, isso tudo muda. O formato de organização social, né, então as pessoas como elas lidavam, como é que existia a organização social antigamente, como que é hoje o sistema político, tudo isso é uma história que ela vai se desenvolvendo e ela vai se elaborando de maneira diferente. Ela não acontece num ciclo, né? Nós não vemos as coisas se repetirem. Nós vemos as coisas, muitas coisas próximas, né, chegarem perto de se repetir, né? Algumas até se repetem, mas não de um movimento cíclico, né? É diferente, é um movimento que é totalmente repetitivo, de um movimento onde algumas questões pontuais se repetem, mas dentro de um contexto completamente avulso, né? Dentro de um contexto que não é para ser repetitivo, nem todo, em 100% dele. Então, pessoal, mas aí a questão de história cíclica ou não, ela, em um termo mais abrangente, ela é feita em outro tipo de estudo. Vamos dar sequência aqui. Então, esse intervalo ele era considerado um ciclo de nascimento, morte e renascimento, como a gente viu anteriormente, né? Eles eram celebrados com rituais exuberantes. O renascimento era acompanhado pelo acendimento de uma chama ritualística e pela construção de templos e pirâmides importantes. Ainda existia um terceiro calendário, o calendário da conta longa, que muita gente tem curiosidade, né? E aí quando a gente vai falar sobre esse calendário da conta longa, né? Talvez a maior curiosidade de todo mundo, ela vai ser esclarecida agora. Todo mundo aqui provavelmente deve se lembrar, quem não se lembra agora vai ficar sabendo, mas é difícil não ter alguém que se lembre desse momento em especial, né? A data de 21 de dezembro de 2012 seria o fim do longo ciclo maia, o calendário que tinha como contagem os dias corridos. Então, além do calendário que eles tinham, o calendário solar e o calendário religioso, eles possuíam esse terceiro calendário, né, que era um calendário de conta longa, que possuía a contagem dos dias corridos. Então vamos lá, agora isso aqui vai parecer um pouco um trava-língua, mas é importante também comentar. Então nesse calendário, né, o dia ele era chamado de Kin. 20 Kins formavam um Uinal. 18 Uinaus formavam um Tun. 20 Tuns formavam um Katun. 20 Katuns formavam um Baktun. E 13 Baktuns formavam o longo ciclo. Então, esse longo ciclo ele era composto de incríveis 1.872.000 dias. O último longo ciclo do calendário maia ele iniciou-se no ano de 3114 a.C. E ele só foi terminar no dia 21 de dezembro de 2012, no solstício de inverno no hemisfério norte,
E para nós, aqui no hemisfério sul, era no solstício de verão. Então, segundo alguns estudiosos dos maias, essa data ela representaria o fim do longo ciclo e o começo de um novo longo ciclo, que evidenciava então o pensamento da história cíclica que os maias possuíam. Aí todo mundo ficava, não, porque o dia 21 de dezembro, que é o dia que vai acabar o mundo e não sei o que tem, porque tá lá que o calendário maia falou. E faltou uma interpretação histórica sobre essa questão, né? Na verdade, não é o fim do mundo. A contagem desse longo ciclo, desse calendário que eles possuíam, ela datava do final no dia 21 de dezembro de 2012. Mas um novo calendário ele estava sendo disposto para que houvesse uma nova contagem. Então, no dia 21 de dezembro de 2012, finalizava seu longo ciclo e aí você buscava aquele contexto de renascimento, né, morte, enfim. Então seria uma questão de morte daquele ciclo e um novo ciclo com o renascimento, onde todas as coisas recomeçavam, não necessariamente o fim do mundo. Foi interpretado de uma maneira errada, mas ainda naquela época, alguns estudiosos dos maias, já em entrevistas, eles comentavam, não é bem assim, a questão é sobre ciclos, não sobre o fim do mundo datado previstamente. E ficou uma coisa que criou-se o folclore, né? E alugou, né? Como costuma se dizer aí, hoje em dia numa gíria. Isso aí alugou um apartamento na cabeça de muita gente, né? Ficou martelando aí, muita gente com medo, porque vai acabar o mundo. E olha nós aqui, né? Vivendo aí mais os primeiros anos de um novo longo ciclo do calendário maia. E o que chama atenção, né, é essa quantidade de dias, né, que eram contados corridos. Para vocês verem, durou mais de 5.000 anos, né? Impressionante esses dias aí desse novo longo ciclo que existiu e existe ainda. Claro que não, porque os maias já não existem, né? Já foram extintos. Mas o novo ciclo ele continua acontecendo de acordo com a contagem deles, né? Não que nós seguimos esse calendário, mas se fosse considerar, um novo ciclo começou e continua aí rolando. Aqui, ó. Além do calendário elaborado, os maias, aqui tem outro errinho aqui que passou despercebido, são os maias, eles desenvolveram um sistema de escrita considerada sagrada, que não se baseava em um alfabeto, mas sim em sinais pictográficos, ou seja, em símbolos que representavam combinações de sons e palavras. Também realizaram progressos nos estudos da astronomia e demonstravam conhecimento avançado em matemática, para a qual possuía um símbolo para representar o zero. Durante o século X, o Império Maia sofreu um declínio, sobrevivendo apenas na cidade-estado, no que hoje representa Guatemala, e na península de Yucatán, sendo que a sua cultura já havia sofrido influência de outros povos do México, descaracterizando. Então, um pouco antes da chegada dos espanhóis, o Império Maia ele já vinha sofrendo um declínio, né? As culturas de outros povos começaram a dominar o povo maia, então a cultura desse povo já começou a se modificar, né? Alguns elementos estruturais de outras culturas eles foram sendo incorporados na cultura maia e essa cultura acabou se modificando um pouco daquilo que ela era. E aqui para vocês acompanharem uma imagem do que seria o calendário maia, né? Acho que vocês também já devem ter visto em vários lugares, né? Muitas imagens existem em vários lugares representando esse calendário, né? Não só no calendário, mas muitas pessoas usam essa imagem, né? Tem algumas marcas, por exemplo, tem uma marca de água tônica que usa, né, essa imagem para fazer meio que uma propaganda, né, das suas origens, né? Enfim, vamos seguir aqui para mais um slide. Chegando então para o fim da civilização maia. Quando os colonizadores europeus chegaram, a civilização maia estava praticamente extinta. Por ser uma civilização muito antiga, pouco se sabe sobre seu desaparecimento. É possível indicar como um dos possíveis fatores a fragilidade do equilíbrio político e cultural mantido por alguns séculos, além das questões de movimentos migratórios ocorridos na metade do século VIII. Atraídos provavelmente pelas dificuldades que debilitam Teotihuacan, que é a cidade deles, né? Os primeiros movimentos migratórios, chamados pipius, atravessaram a área meridional maia,
portando uma bagagem com elementos culturais do Planalto Central e Golfo do México. Existem registros que os centros cerimoniais maias foram sendo abandonados a partir de 800 a.C. Neles existiam alguns sinais de violência que talvez estivessem relacionados a revoltas camponesas, possivelmente por questões de esgotamento de solo e imigrações ocorridas. Então, o processo de desequilíbrio, né, dessa civilização maia, né, os processos que se deram para o final dela, ela começou bem antes, né? Então, possivelmente, né, essa civilização ela foi descendo um pouco mais para o sul, né? Então, se elas ocupavam aquela região ali da América Central, né, Guatemala, Honduras, então é possível que esses povos eles tenham descido um pouco. E nessa descida eles tenham povoado novas terras, né? Eles tenham se estabelecido em novas culturas, se estabelecido em novas regiões. Vamos seguindo então. Então, antes do final do período pré-colombiano, os maias sofreram um grande impacto tolteca e, em geral, dos povos que falavam línguas do grupo Nahuatl e viviam no México Central, incluindo os astecas. Então, os astecas eles tiveram grande participação, né, na conquista e domínio de alguns territórios da civilização maia. As influências se notam dos novos estilos arquiteturais, em elementos religiosos, né, a intensificação dos sacrifícios humanos, que era muito comum entre os astecas, né, e a importância da serpente emplumada, e no crescente militarismo. Serpente emplumada, pessoal, eu não comentei na aula anterior, vou comentar agora para vocês. Ela se referia ao rei, o deus Quetzalcóatl, que o Hernán Cortés, quando chegou naquelas terras, né, para dominar os astecas, né, ele dizia que era aquele deus Quetzalcóatl, que era o deus que saiu em viagem pelo mundo e que um dia retornaria. Então eles acreditavam na existência desse deus, e agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, né? Uma figura central na história dos toltecas, né, e foi também incorporado aí, é o famoso Quetzalcóatl, uma espécie de herói cultural que tirou seu nome de um deus, a serpente emplumada, cultuado desde os dias de Teotihuacan. Numerosos textos e livros nativos escritos em Nahuatl, que é a língua dos toltecas, né, falam de seu nascimento, vida e feitos prodigiosos. Conta-se ainda, na juventude, que Quetzalcóatl se retirou de Huapacalco, que era uma antiga aldeia dos Teotihuacanos, para dedicar-se à meditação. Lá ele foi convidado pelos toltecas a tornar-se seu governante e sumo sacerdote. Palácios e templos foram construídos e muitas cidades e povos aceitaram o domínio de Quetzalcóatl, o deus e seu sacerdote. Ok? Vamos seguindo aqui. E achei. Então a gente falou sobre isso, né? E no crescente militarismo também, né? Já que os astecas eles eram povos extremamente especializados em guerrear, né? O contingente militar também foi muito fortificado. O primeiro dos remanescentes maias com os espanhóis aconteceu em Yucatán, no ano de 1511, quando Gonzalo Guerreiro e Jerônimo de Aguilar, sobreviventes de um náufrago, chegaram arrastados pela maré. Houveram ainda expedições posteriores, né? Em uma civilização já enfraquecida, os territórios se encontravam cada vez mais divididos e se tratavam com certa hostilidade, e ainda vieram as doenças trazidas pelos europeus, né? E os chamados pelos maias de estrangeiros, uma expedição de Pedro Alvarado, enviada por Cortés. Esses encontros eram ora amigáveis, ora hostis, o que fez alguns dos estados maias se aliarem aos conquistadores. Quando os conquistadores começaram a pedir ouro e riquezas, houve revolta e, consequentemente, um massacre dos maias que viviam na região da Guatemala. Para vocês verem que não é tão diferente das outras situações, né? Já com os maias de Yucatán, embora não fossem poderosos, sua conquista levou anos. Em 1546, organizaram um movimento de resistência, porém sem sucesso, e acabaram massacrados também. Contudo, até mesmo o fim da sua civilização já havia sido explicado pelos próprios maias, classificado como o tempo assinalado pelos deuses. O último povo maia a cair, no ano de 1697, se deixou vencer praticamente sem combate, já que para eles não valia a pena lutar.
A perda do restante de sua identidade foi marcante e consequência da dominação dos espanhóis sobre tudo o que restava da civilização maia. Então, pessoal, foi isso. Mais uma civilização que sofria já com um declínio e que, mesmo assim, aguentou muito tempo. Tanto que o último resquício desse povo a aguentar, né, alguma dominação acabou em 1697, né? Embora não pareça, faz, em teoria, assim, até que pouco tempo, né? Agora vamos deixar aqui para vocês mais uma questão interessante para ficar pensando, né? Uma questão que vocês podem passar e ficar matutando. Então, podemos considerar unicamente a figura do europeu conquistador como responsável pelo massacre de uma civilização, ou devemos considerar também que um povo vivendo sua decadência, sofrendo transformações históricas e culturais dentro da sua própria civilização, e a citação do seu próprio fim por meio de previsões religiosas contribuiu para o seu fim? Pensem nisso. Então, será que o europeu ele foi o único responsável pela dominação? Ou, considerando que o povo já era um povo debilitado, já era um povo enfraquecido culturalmente, já era um povo que também não previa um futuro para se seguir, será que isso também não teve influência pela aceitação dessa imposição dos espanhóis? Vale a pena pensar, vale a pena se questionar a respeito, né? Para que a gente não tenha só essa ideia de foram só os europeus que vieram e massacraram tudo que havia aqui. Não, muita coisa aconteceu sendo massacrado civilização por civilização aqui no território mesmo, né? E os europeus só chegaram para, assim como eu disse na outra aula, né? Pregar a tampa do caixão e se dar por conquistadores dessa terra. Por hoje é só, pessoal. Então, até a próxima aula. Na próxima aula nós falaremos dos Incas. Espero que esse assunto ele tenha sido trabalhado de uma maneira tranquila para vocês. Agradeço a participação de todo mundo. E então, até lá!